Bom, eu vou dar boa tarde a todos vocês, né? Começar com um feliz Dia dos Professores para todos os professores que estão presentes. E vamos agora começar com a mesa, com a roda de apresentação da sala 4. E o primeiro trabalho é da Franciele Fernanda, da Ana Elisa Braga e Eliane Ferreira de Sá. Tem como título Características investigativas das atividades de investigação em livros didáticos de ciências da natureza dos anos iniciais. Então, quem está aí? Franciele? Vou compartilhar. Joia. Tá aparecendo direitinho? Certinho. Eu não estou vendo a sua câmera. Você abriu ou não? Ah, agora você viu. Pronto. Pode começar. Tá bom. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar apresentando o trabalho aqui no evento. Gostaria de agradecer também às outras autoras, a Elisa e a Eliane de Sá. O tema do nosso trabalho é Características investigativas das atividades de investigação em livros didáticos de ciências da natureza dos anos iniciais. As autoras, como eu disse, são a Ana Elisa Braga e a Eliane Ferreira de Sá. E eu, Franciele Fernanda. Então, as crianças têm o direito de aprender estratégias cientificamente. Ou seja, além de aprender os conteúdos conceituais, elas têm o direito de aprender a observar, planejar, levantar hipóteses, analisar dados e construir argumentos. Tudo isso é pensar cientificamente. E a gente fez até um organograma aqui para mostrar que as ciências são constituídas por processos e produtos. Os processos estão relacionados à utilização dos conceitos e das teorias, e produtos são os novos conceitos e as novas teorias que são produzidas a partir desses processos, além dos artefatos tecnológicos. De acordo com a BNCC, o ensino de ciências deve garantir aos alunos acesso aos conhecimentos científicos e aproximação aos principais processos, práticas e procedimentos da investigação científica. O processo investigativo, ainda de acordo com a BNCC, deve ser um elemento central do processo de ensino e deve ser vivenciado pelos alunos por meio de situações didáticas que permitam a eles compreenderem melhor o mundo em que eles vivem. O didático, que é ainda uma das ferramentas mais utilizadas pelos professores na sala de aula, desempenha o papel de trazer as ideias desses documentos curriculares, como a BNCC, para a sala de aula. E nós acreditamos que um bom livro didático pode contribuir para esse ensino-aprendizagem de ciência, mas vale salientar que é importante também que o professor tenha uma ação ativa no processo de elaboração e construção do plano de ensino. Nesse trabalho, o nosso objetivo é investigar as características investigativas presentes nas atividades de investigação da coleção Buritis Mais Ciências, aprovada no PNLD de 2019. A nossa metodologia. Bom, primeiro a gente fez um levantamento dos livros utilizados no município para o ensino de ciências. Nós identificamos que em todo município é utilizada a coleção Buritis Mais Ciências, primeiro ao quinto ano, nas escolas municipais. E aí a segunda etapa foi construir um instrumento para análise desses livros. O nosso instrumento foi dividido em 4 etapas. A primeira etapa para análise da abordagem teórico-metodológica, a segunda etapa para análise dos recursos visuais, a terceira etapa para análise dos conceitos científicos e a quarta etapa para análise dos tipos e objetivos das atividades. E foi essa quarta etapa que a gente utilizou para esse trabalho. Nessa etapa, identificou que o livro apresenta uma seção denominada Investigando. Nessa seção, tem algumas atividades que o autor do livro classifica como atividades de investigação. E para as características investigativas dessas atividades, nós recorremos aos autores Sá, Lima e Aguiar, que apresentam algumas características que são utilizadas para classificar essas atividades como sendo ou não investigativas. Essas características são
apresentação de valorização do debate e argumentação, obtenção e avaliação de evidências, aplicação e avaliação de teorias científicas e possibilidades de múltiplas interpretações. Vamos aos resultados. A gente identificou 20 atividades nessa sessão investigando o assunto. Dessas atividades, 2 eram atividades de entrevista, 2 de pesquisa, 12 atividades experimentais e 4 atividades de analisar e comparar. E nós buscamos as características envolvidas dessas atividades. De atividades, 15 apresentaram a característica apresentação de um problema, ou seja, apresentam uma situação que desencadeia um processo investigativo. 8 atividades apresentam a característica valorização do debate e argumentação, 13 apresentam a característica obtenção e avaliação de evidências, 8 apresentam a característica aplicação e avaliação de teorias científicas e 8 apresentam a característica possibilidades de múltiplas interpretações. E aí a gente selecionou algumas atividades para exemplificar essas 5 características que ficou. A primeira atividade, a gente tem no livro do 4º ano para exemplificar a apresentação de uma situação problema. Que a atividade comer um pão quentinho é sempre muito bom. Você já pensou no que acontece com os ingredientes para que se transformem no pão que você come? O que faz o pão ficar fofinho? Nessa atividade, os alunos são levados a realizar uma receita do pão para analisar todo o processo, incluindo os processos e reações químicas no momento da realização para chegar até a resposta. A outra característica é debate e argumentação, que a gente identificou nessa atividade do 1º ano. Vocês sabiam que bolas quicam? Isso quer dizer que elas batem e pulam. Mas será que todas as bolas quicam igual? Nessa atividade, os alunos são levados a testarem diferentes tipos de bolas de diferentes tipos de materiais para depois debaterem, discutirem seus pontos de vista, argumentarem na busca de consenso. Outra característica é a obtenção e avaliação de evidências. E uma das que a gente identificou foi essa do 5º ano, onde os estudantes são convidados a buscarem evidências por meio de observações do céu noturno para explicar como era possível as civilizações antigas determinarem o lugar onde estavam e a época do ano com base na posição das estrelas e dos planetas no céu. A busca pela solução de um problema desencadeia esse processo de obtenção e avaliação de evidências. E as evidências obtidas são os resultados. Outra característica é a aplicação e avaliação de teorias científicas, que a gente tem essa característica nessa atividade do 3º ano, onde os estudantes são convidados a vivenciarem algumas explorações do seu cotidiano para testar a hipótese que a luz é importante para enxergar os objetos. Nessa atividade, a teoria científica é aplicada e avaliada na busca pela resposta. A última característica é a possibilidade de múltiplas interpretações, que a gente identificou nessa atividade do 2º, onde para responder as questões de que as coisas ao redor são feitas e será que elas poderiam ser feitas com outros materiais, os alunos são levados a analisarem alguns materiais e sua resistência, além de testar se um objeto de um material poderia ser outro. Essa atividade pode gerar diferentes interpretações. E os alunos são levados a discutirem entre si, a construírem argumentos para defender o seu ponto de vista. Licença, Franciele. 2 minutos. Ok. Considerações finais. A sessão investigando o assunto do livro apresenta 20 atividades. A gente percebeu que 5 dessas atividades não são de fato atividades investigativas, porque elas não apresentam uma situação-problema que desencadeia um processo investigativo. No livro, as atividades investigativas são majoritariamente experimentais, mas também tem outras atividades, como pesquisa, entrevista, análise e comparação. Isso está em consonância com as pesquisas da área de ciências por investigação, que defendem que as atividades investigativas podem ter diferentes configurações ou tipos. Elas não se restringem somente ao formato de atividades experimentais. A nossa análise nos permitiu identificar várias características ou conjunto de processos que nos ajudaram a caracterizar uma atividade investigativa, são aquelas características que eu citei. Não existe um único roteiro que contenha todos os traços importantes de uma atividade investigativa. Um roteiro pode explorar vários dos elementos que compõem uma investigação ou apenas um desses elementos. O roteiro não precisa apresentar todas as características que foram citadas,
A apresentação de um problema é uma característica fundamental, porque é ela que vai desencadear o processo investigativo. A postura do professor frente aos questionamentos dos alunos é um outro aspecto importante. Ao invés de fornecer a resposta, o professor instiga o aluno a encontrá-la. Essa postura do professor de instigar a curiosidade dos alunos, instigar eles a buscarem por resposta, é até mais importante do que a própria estruturação da atividade em si, porque é essa postura que vai definir se a realização da atividade ocorreu de forma investigativa. E as nossas referências e esse trabalho. Muito obrigada. Obrigada, Franciele. Vou chamar agora o trabalho da Bruna de Paula Rezende e Ana Carolina Araújo da Silva, que tem como título a Análise das atividades experimentais investigativas presentes em livros de química, didáticos de química. Pode começar? Pode sim. Boa tarde, meu nome é Bruna. Eu vou apresentar para vocês um pouco sobre o projeto de iniciação científica do qual eu faço parte, juntamente com a professora Ana Carolina. Então, esse trabalho que nós enviamos para o encontro tem como título Análise das atividades experimentais investigativas presentes nos livros didáticos de Química. Nós entendemos, assim como esses autores, que uma atividade experimental é considerada investigativa se ela proporciona a reflexão de algumas questões. Então, se ela permite que o aluno resolva um problema, uma situação-problema, se envolve os alunos em formulação e testagem de hipóteses, se propicia a coleta de dados, se encoraja os alunos a formularem explicações, se proporciona aos alunos compararem suas explicações com diversas alternativas, entre elas as explicações dos próprios colegas, e se propicia aos alunos de discutir as suas ideias. E nesse contexto de investigar, de analisar as atividades experimentais investigativas, nós também podemos caracterizar os seus roteiros de acordo com o tipo de investigação que ela aborda. Então, numa investigação do tipo estruturada, o problema é dado, os materiais e os procedimentos também. Na investigação semi-estruturada, o problema é dado juntamente com os materiais, mas os alunos são responsáveis por formularem os seus procedimentos. Na investigação do tipo aberta, o problema pode ser dado ou não, e os materiais e procedimentos em aberto. Então, os alunos, além de definirem os materiais para resolverem o problema que pode ser dado ou não, ele deve definir também o seu procedimento. Então, este trabalho é parte de um recorte de pesquisa desenvolvido na Universidade Federal de Juiz de Fora, que tem como principal objetivo analisar as atividades experimentais investigativas presentes no livro didáticos de Química, aprovados pelo PNLD de 2017, publicado em 2018. Para analisar as atividades experimentais, nós utilizamos a metodologia da análise de conteúdo de Bardhan. Para Bardhan, tem 3 principais etapas na análise de conteúdo. A primeira etapa, definida como pré-análise, consiste na definição do corpus de análise, que no nosso caso são os livros didáticos, na leitura flutuante do corpus de análise e na elaboração de indicadores, que são os indicadores que permitem a gente definir se uma atividade experimental vai ser investigativa ou não. Na segunda etapa, a etapa da exploração do material, nós exploramos os livros didáticos, contamos e categorizamos essas atividades experimentais. Nessa categorização, nós definimos que as atividades experimentais investigativas são aquelas que são direcionadas a partir de um problema ou uma situação-problema e ou permitem a formulação e testagem de hipóteses pelos alunos. A terceira etapa consiste na etapa de interpretação, que é quando nós pegamos o roteiro e tentamos compreender o que é retirado daquele roteiro, o que nossos indicadores nos permitem identificar e interpretar.
Então, nos resultados aqui eu coloquei os livros que nós utilizamos, junto com o seu código, o total de atividades experimentais investigativas e o total de atividades experimentais. Nesse quadro aqui, eu coloquei só todas as atividades experimentais e aqui somente as atividades experimentais investigativas. Então, a gente observa que o LD2 é o que possui o maior total, tanto de atividades experimentais, como de atividades experimentais investigativas. O LD5 é que tem a menor quantidade de atividades experimentais investigativas. E nós também identificamos que o LD1 e o LD4 possuem todas as suas atividades experimentais como investigativas. Então, todas as atividades que o livro possui são investigativas. E nesse quadro nós consideramos os 3 volumes do livro didático, que são os destinados ao primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Aqui eu coloquei alguns exemplos de alguns roteiros e vou discutir um pouco sobre eles. Nessa primeira figura, nós temos um exemplo de uma investigação semi-estruturada. Por que ela é semi-estruturada? Porque os autores colocam aqui que os alunos precisam definir um procedimento experimental para medir a densidade de alguns objetos. Só que aqui embaixo eles colocam os exemplos de alguns objetos, então meio que eles induzem os alunos a utilizarem algum desses materiais. Então, por isso, ela é uma investigação semi-estruturada. Ela é identificada como investigativa porque, nessa questão 8, ela permite que os alunos formulem hipóteses para medir a densidade do objeto. Nesse outro exemplo, a gente tem 2 roteiros do tipo investigação estruturada. Por que eles são estruturados? Porque aqui a gente encontra os materiais que os alunos vão utilizar, o procedimento, aqui também, o material e o procedimento. Então, o aluno precisa mesmo nesse tipo de investigação só realizar o procedimento e analisar as suas conclusões. Aqui nós temos 2 perguntas iniciais nos roteiros. É possível retardar o escurecimento de frutas partidas? O que acontece com o volume de um gás quando ele é pressionado sem que a temperatura mude? Essas 2 perguntas permitem que os professores trabalhem essas 2 atividades a partir de um problema. E elas também permitem o levantamento e a testagem de hipóteses pelos alunos. Só que esse levantamento, ele tem que ser realizado antes da atividade experimental. E ele depende da postura que o professor irá adquirir durante a prática, durante a atividade experimental. Então, o professor precisa incentivar os alunos a formularem suposições e, a partir da prática experimental, identificar se as suposições que os alunos formularam são verdadeiras ou falsas, se elas são adequadas ou não. Com as considerações finais, então, nessa pesquisa nós temos 2 etapas principais, que são a exploração e quantificação das atividades experimentais e a análise das unidades de contexto, que são os nossos roteiros das atividades experimentais investigativas. Nós identificamos mais de um modelo de atividades experimentais, que são as atividades experimentais investigativas do tipo estruturada e semi-estruturada, e nenhum livro didático que nós analisamos, daqueles 6 que eu coloquei o código, apresenta a investigação do tipo aberta. Então, nessa pesquisa, nós achamos que nós podemos contribuir tanto para professores em formação inicial e continuada a produzirem seus conhecimentos e auxiliá-los na compreensão de possibilidades e limitações que as atividades proporcionam em sala de aula. Essas aqui são algumas das nossas referências utilizadas. Agradeço a atenção de todos. Obrigada, Bruna. Eu nem falei porque eu vi que você estava caminhando para o finalzinho, deu 8 minutos. Tá. Certinho, ótimo. Muito legal. Vou chamar Obrigada. agora o
o trabalho do Célio da Silveira Júnior, Giovana de Castro Maia e Arthur Del Rio, que tem o título A Leitura de Textos Didáticos de Ciências no Contexto de Uso das Atividades Investigativas em Sala de Aula. Ok, deixa eu compartilhar. Deixa eu ver. Você já veio? Ainda não. Agora sim. Tá bom. Então, eu queria agradecer a Débora, mediadora dessa sessão, elogiar os trabalhos que foram apresentados e ficarei atento aos próximos trabalhos também. É muito interessante estar numa sessão que trata de textos didáticos, né? Então, isso mostra como esse material está sendo cada vez mais explorado, investigado, pesquisado, né? Eu faço parte de um grupo de pesquisa, juntamente com a Giovana, uma licencianda em Ciências Biológicas, e o Arthur, um licenciando em Química, e a gente está investigando qual é o papel que os textos didáticos têm nas demais práticas pedagógicas desenvolvidas pelos professores em sala de aula. Deixa eu passar aqui. Bom, eu começo aí com esse quadrinho do Calvi, em que ele interroga aí os pais, né? Que garantia eu tenho de que a criação que vocês me dão não está me prejudicando, né? Então, eles olham atônitos aí para ele, e eu fiquei pensando que é uma questão bastante pertinente se essa questão fosse feita para nós, professores ou futuros professores de ciências, né? Que garantia eu tenho de que a educação escolar, os professores de ciências me dão, não estão me prejudicando, né? Eu acho que nós iríamos olhar também atônitos para esse estudante de ciências. Eu imagino que a gente só vai conseguir ter uma certa segurança para responder a essa questão se a gente olhar para as pesquisas em ciências, né? Em educação, em particular em educação e ciências. Eu acho que todos concordam que não há ensino se não houver, se os estudantes não estão aprendendo, o que a gente está fazendo é uma simulação de um ensino. E o que essas pesquisas vão dizer? Essas pesquisas da nossa área? Que a gente vai estar ensinando efetivamente ciências quando a gente estiver ajudando os nossos estudantes a investigar fenômenos, explorar ideias, a formular perguntas úteis e produtivas, a buscar desenvolver explicações que são úteis para eles com relação ao mundo natural e tecnológico que confrontam diariamente. Quando a gente estiver ajudando a ampliar suas experiências sobre o mundo natural e tecnológico, e quando a gente manifestar interesse ou ajudá-los a manifestar interesse sobre as explicações dos outros e sobre como elas têm sido obtidas. Eu acho que principalmente esse último pressuposto ele tá mais em falta no mercado atualmente. Bom, as atividades investigativas, elas podem contribuir para isso, né? Nós vimos aí nas mesas redondas, nas falas que já aconteceram nesse evento, dos referenciais da área, que elas são uma abordagem, né? Uma abordagem que é muito diferente do ensino tradicional. Então, ela pode ser mais interativa, pode ser mais dialógica. Ela pode engajar os alunos, né? A partir de algo que faz sentido para eles. Elas mostram que o conhecimento científico é fruto do trabalho, de um trabalho social e de uma validação também social, né? Também pode mostrar que esse conhecimento ele não é imutável, ele é sujeito a mudanças. Essas atividades elas são baseadas em problemas a resolver, né? As ações dos alunos eles não se limitam nem à simples manipulação, nem à simples observação, né? Há um mix de coisas a fazer. Ela permite a explicitação dos conhecimentos prévios dos alunos, ela propõe que seja feita a comunicação
e a justificação das explicações que são propostas. Ela permite a aprendizagem de de conteúdos, não só conceituais, mas também de procedimentos e de atitudes. Os alunos, eles participam do processo de aprendizagem, então há uma valorização da autonomia, do debate e da argumentação. Ela vai propiciar a transformação de uma curiosidade ingênua, bem característica da infância, da pré-adolescência, numa curiosidade epistemológica. E é uma abordagem que permite coordenar evidências e teorias. Então, eu acho que num evento como o NSI, está bem claro que as atividades investigativas podem ser um caminho. O que a gente está propondo é que a leitura também é um recurso fundamental para os processos de ensino e aprendizagem de ciências. Eu gosto bastante dessa imagem porque ela é bem representativa de um tipo de situação que é mais comum do que a gente imagina. Um laboratório de ciências vira um depósito de ventilador quebrado, um depósito de livro também, né? Nós passamos por um processo, a gente não sabe como esse processo vai ser daqui em diante, mas um processo de aquisição de livros didáticos, um processo de aquisição caro, de compra de livros, e o que a gente vê? Em alguns casos, em muitos casos, esses livros estão acumulados nas bibliotecas, nos depósitos, né? Bom, os referenciais da leitura vão dizer que é importante que ela ocorra dentro de uma série de situações nas quais os estudantes tomam parte. Então, pode ser quando estão fazendo observações, pode ser quando estão fazendo uma experimentação, quando estão resolvendo um problema, quando estão produzindo textos, né? O texto, ele pode ser o elo entre os estudantes e os conceitos científicos em um cenário de problematizações e também de atividades investigativas. A leitura poderia ser utilizada no contexto de uso de qualquer um dos formatos que as atividades investigativas possam tomar. Então, a gente não tem, como bem falou Eliane há pouco, atividade investigativa só experimental. A gente pode ter resolução de problemas de lápis e papel, uso de tecnologias de informação e comunicação, simuladores, problemas abertos, questões abertas. O que a gente está propondo é que a leitura possa fazer parte das atividades investigativas em qualquer formato, em qualquer etapa. Mas para isso, e eu já estou me encaminhando para o final, a gente não pode esquecer que ler é complexo. Ler ciências é mais complexo ainda. Se a gente pegar esse box à esquerda, vejam esse trecho tirado de um livro, de uma coleção didática de química para o ensino médio. O arranjo cristalino é a forma como os átomos estão ordenados e também pode ser denominado retículo cristalino. Essa ordenação depende basicamente do raio e da carga nuclear dos átomos envolvidos e pode se apresentar de diferentes formas, como cúbico de face centrada e cúbico de corpo centrado. Vejam, esse pequeno trecho possui uma alta densidade conceitual. Uma palavra e um conceito que está nesse trecho, ele guarda em si uma profusão de outros conceitos que são interdependentes. Existe algo estranho, contraintuitivo no discurso da ciência. Aprender ciências é adentrar em uma cultura diferente do cotidiano. E o texto didático de ciências é um gênero textual híbrido. Licença, isso tudo nos revela. Desculpa, Sim. 2 minutos. Desculpa. Não, isso tudo nos leva a reforçar o entendimento que é preciso ter a mediação docente nessa leitura desse tipo de texto, desse tipo de gênero textual. O que a gente está propondo, então, é um diálogo entre essas abordagens. Tanto o uso de atividades investigativas quanto o da leitura de textos didáticos de ciências buscam levar os estudantes a refletirem, discutirem, a relatarem aos colegas os seus entendimentos, os sentidos compreendidos, as hipóteses levantadas e as soluções encontradas para os problemas postos. As duas abordagens apostam no trabalho em grupo, na imprescindível mediação docente desses trabalhos e, portanto, acredito que a construção do conhecimento se dá principalmente de forma social. Mas, apesar de tantos pontos de contato,
são relativamente pouco frequentes os relatos de trabalhos onde há aglutinação dessas duas abordagens, como o nosso grupo de pesquisas tem apurado. Aqui algumas referências. Eu queria agradecer ao CNPq, que tem apoiado a nossa pesquisa, que busca discutir esse papel que a leitura dos textos didáticos tem. E gostaria de agradecer à organização do segundo NSI, aos participantes dessa sessão pela oportunidade de apresentação dos nossos trabalhos. Obrigado. Nós é que agradecemos, Célio. E aí o último trabalho dessa roda de hoje é da Marcele Cristina, Correia Sena. Tem como título Livro Paradidático em Aulas de Química Orgânica, planejando atividades que favoreçam o desenvolvimento de práticas epistêmicas. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Estão conseguindo ver? Sim. Deixa eu colocar a apresentação. Boa tarde, queria agradecer a todos que estão aqui, desejar um feliz dia do professor. Esse trabalho ele foi feito no final da minha especialização no ENSI, e como orientador eu tive o Fernando César Silva. Quando a gente pensou em construir a sequência didática investigativa, a gente pensou na desmotivação dos estudantes em aprender química, o porquê que eles estavam desmotivados. Por causa de memorização de fórmulas, informações e conhecimento. E essa memorização implica no aluno a não associação do conteúdo ao seu cotidiano. Então, isso assim, a gente buscou criar essa sequência para poder motivar o aluno nesse aprendizado ensino de química, né? E aí a gente pensou numa reflexão sobre as práticas de ensino e diferentes tipos de abordagem para contribuir para esse processo. E aí a gente pensou no ensino por investigação, em criar essa sequência didática investigativa. Nessa sequência, foi proposto um problema contextualizado para levantamento e teste de hipóteses e atividade de sistematização para levantamento de dados e construção de evidências. No ensino de investigação, o aluno pode expor seus conhecimentos prévios para a construção de novos e também tem a possibilidade de discutir com seus colegas e professor. Essa participação ativa e interativa, né, das sequências didática investigativa pode favorecer o desenvolvimento das práticas epistêmicas. São ações que os estudantes desenvolvem para propor, comunicar, avaliar e legitimar o conhecimento. Os estudantes possuem a oportunidade de entender conceitos e ideias científicas e se envolver em atividades com características do fazer científico. Como material didático, nós utilizamos um livro paradidático com o nome Os Botões de Napoleão, as 17 moléculas que mudaram a história. E o livro paradidático ele pode ter ampliação, pode ampliar a contextualização dos conteúdos, pode favorecer a evolução conceitual dos estudantes e também associado a um problema, né, que nós temos na sequência didática investigativa, pode oferecer o surgimento de práticas epistêmicas. Então, essa sequência foi construída pensando no ensino das propriedades do carbono, por meio de uma abordagem investigativa e utilizando o livro paradidático como teste das hipóteses levantadas pelos estudantes. Ela foi planejada para estudantes da terceira série do ensino médio de uma escola da rede estadual, localizada na região metropolitana de Belo Horizonte. Aqui eu coloquei a síntese das atividades. Na primeira aula, foi feita uma leitura e discussão de um texto para a proposição do problema e o levantamento das ideias dos estudantes. Segunda e terceira aula, os estudantes planejaram a resolução do problema. Da quarta até a sétima, eles pensaram na resolução do problema por meio do livro paradidático, e da oitava até a 11ª aula, eles apresentaram essa resolução dos problemas que eles pensaram,
eu fiz uma sistematização e tivemos uma atividade final contextualizada. E aí, na primeira atividade, eles tinham que... tinha um texto que eles tinham que ler, que chamava 2019, o Ano Internacional da Tabela Periódica. Que foi colocado assim: e vocês, o que diriam sobre as propriedades incríveis do carbono? Era esperado que os estudantes utilizassem seus conhecimentos prévios para a resolução do problema, usando o texto suporte para a questão. Na segunda atividade, os alunos tinham que investigar uma maneira de estudar essas propriedades do carbono e apresentar isso para a turma e para a professora. Nesse momento aqui, eu coloquei para nós fizemos a discussão de como que a gente poderia, eles resolverem esse problema, né? Eles foram divididos em grupo e nós chegamos à conclusão de mostrar estruturas, né? Depois foi apresentado para toda a turma, nós chegamos à conclusão de apresentar estruturas, e aí foi nesse momento que entrou o livro paradidático, onde eu dividi para cada grupo um capítulo que continha a molécula, a estrutura que eles teriam que estudar. Então, era esperado as práticas epistêmicas como construir dados, considerar diferentes fontes de dados, citar, descrever e, principalmente, o uso de representações visuais, por causa da característica do problema proposto e do tema. Na última atividade, depois da sistematização, eu coloquei uma questão para eles em que eles tinham que trazer o que eles tinham estudado, né, com essa sequência didática investigativa, para um problema contextualizado. Então, era esperado que os estudantes utilizassem as representações visuais para representar ideias próprias e fundamentar seus argumentos, para assim finalizar a sequência e relacionar o que haviam aprendido com a questão contextualizada. E aí eu trouxe aqui uma estrutura, né? Porque quando eles estavam pensando em como eles iam resolver esse problema, a gente falou sobre apresentar a estrutura. Então, alguns deles fizeram as estruturas, né? Trouxeram para a sala de aula as estruturas e na estrutura eles iam mostrar as propriedades do carbono. E aí entra uma parte importante do professor em instigar esse aluno a mostrar. Então, eu fiz perguntas assim: na estrutura, onde está as propriedades do carbono? Porque eles tiveram muito problema com essa questão da visualização, né? Trazer essas propriedades para a estrutura. E aí, durante a elaboração da sequência, foram pensadas nas etapas do ensino por investigação e ocorrência de práticas epistêmicas que possibilitariam o desenvolvimento e a evolução das ideias dos estudantes durante o processo de ensino e aprendizagem. O livro paradidático pode contribuir para favorecer a ampliação e contextualização dos conteúdos, a evolução conceitual dos estudantes e, associado a um problema, pode favorecer práticas epistêmicas relacionadas principalmente à produção do conhecimento. O intuito do trabalho não era propor uma lista de práticas, mas mostrar aos professores que aliar o uso do livro paradidático a um problema possui potencial para engajar os estudantes e aproximá-los do fazer científico. E as atividades de caráter investigativo, elaboradas e organizadas pelos professores, podem contribuir significativamente para tornar os alunos mais críticos, autônomos, capazes de interpretar o contexto social que estão inseridos. Aí eu até trouxe aqui para mostrar, vocês estão conseguindo ver o livro que foi usado, né? E não foram usados todos os capítulos, eu dividi para os alunos os capítulos que eles iam estudar, e dentro desses capítulos tinha um contexto histórico, social, trazia algumas informações físicas, químicas das estruturas. Então, a maioria das informações eles conseguiriam tirar de dentro do livro. E aí é isso. Queria agradecer por todo mundo aqui que está me ouvindo. Obrigada. Obrigada, Marcele. Também não avisei porque não foi preciso. Estava antenada aí no tempo.
Bom, gente, nós tínhamos só esses 4 trabalhos para apresentar, como eu comentei com vocês no início. Essa roda ficou menorzinha. E aí, eu vi que a Ana Elisa fez uma pergunta aqui sobre a perspectiva, o conceito, né, de investigação que a Bruna e a professora Ana Carolina, utilizaram no texto. Se vocês puderem falar um pouquinho mais sobre isso, e depois eu vou fazer um comentário rapidinho também. Então, nós utilizamos sobre a perspectiva daquelas perguntas que nós citamos inicialmente, onde os autores colocam que as atividades experimentais, uma atividade experimental ela é considerada investigativa se ela proporciona a reflexão de algumas questões. E aí a gente utiliza principalmente a letra A e a letra B, onde ele fala que a atividade é direcionada a partir de um problema, ou situação-problema, e se permite a formulação e testagem de hipóteses experimentais. Então, nós pegamos os livros, identificamos todas as atividades experimentais. Aí cabe destacar que nem toda atividade experimental é investigativa. Então, para definir se ela é investigativa, nós analisamos se ela possuía um problema ou uma situação-problema, ou se permitia o levantamento e a testagem de hipóteses. E aí, quanto à classificação dos tipos de roteiros, nós utilizamos aqueles tipos de investigação que foram descritos pelo autor Sai Panzera, onde a investigação ela pode ser estruturada quando o livro apresenta o problema, o material e o procedimento. Ela é semi-estruturada quando o problema e o material é dado, como aquele exemplo que eu coloquei, e o procedimento é em aberto. E a investigação aberta, que nós não encontramos no livro, é quando os alunos eles são responsáveis por definirem os seus materiais e procedimentos, e o problema pode ser dado para eles, ou eles mesmos podem formular um problema para ser investigado. Consegui explicar? Ana Elisa, você quer comentar? O que você entendeu? Ok. Ela respondeu no chat. Tá tudo certo. Se alguém não tiver mandado alguma mensagem no chat e quiser fazer pergunta aqui também direto, gente, pode ficar à vontade. Eu queria fazer um comentário assim, inicial, mais geral, que todos os trabalhos, super legal mesmo, concordo com o Marcele. Estou feliz de estar aqui nesse... não é minha área de pesquisa, né, que eu conheço mais, então é muito bom poder ter essa oportunidade. E é interessante que todos vocês falaram da mediação do professor, estão falando de textos, de livro didático, da categoria, né, de como que a atividade é investigativa, tem perspectiva investigativa, potencial, e como que o papel do professor é essencial para que aquilo aconteça, né? E eu gostei bastante da provocação que o Célio apresentou com o Calvin na hora que ele mudou o balãozinho, e aí falando que se o ensino de ciências não está nos prejudicando, né? Não está prejudicando os estudantes. E quando eu pensei nesse contexto que a gente está vivendo agora, que a gente percebeu que tem tanta fake news, tem tanta notícia sobre ciências, que né, não necessariamente é realmente sobre ciências, tal, é como que a gente percebe que o nosso ensino tem, assim, certa responsabilidade, né? A gente precisa reconhecer isso, precisa entender que é importante a gente pensar sobre essa formação para que os sujeitos sejam críticos, reconheçam, consigam avaliar aquilo que eles entram em contato fora da escola, né? Que tem conteúdo sobre ciência, que discute assuntos científicos. Eu não sei, acho que seria interessante se o Célio falasse um pouquinho o que ele pensa, como que a gente pode
pensar junto aí essa coisa do professor, né? Na hora que você fala que o ensino está me prejudicando, com qual amplitude, né, que você faz essa provocação para nós. Sim, eu acho que tem muito isso que você está dizendo mesmo, né? A questão de qual o papel da ciência nesse momento de fake news, né? Qual o debate que a gente vai fazer a favor da ciência, contra a ciência. Eu acho isso muito importante, o professor pode colaborar bastante nisso, mas penso também na perspectiva de que um ensino tradicional pode ser necessário às vezes, mas em excesso, se sempre foi isso, se a gente não tiver uma outra perspectiva, então ele pode estar prejudicando as crianças como o Calvin, né? No sentido que a ciência é apresentada como algo pronto, acabado, feito por gênios brancos, gênios homens, gênios europeus, né? E atividade investigativa eu acho que ajuda a desconstruir isso tudo, né? Ajuda a nos tornar mais críticos. Então eu acho que é isso, é um pouco isso que você disse e talvez um pouco disso também que eu estou propondo aqui como importante também. Legal, obrigada. Obrigado. Alguém tem algum outro comentário? A gente pode ligar a câmera também na hora de participar. Eu queria fazer uma pergunta para gente que analisa livro didático, né? Eu também faço análise de livro didático. Desculpa, você pediu para abrir a câmera. Eu também faço análises de livro didático e uma preocupação que eu tenho mais recentemente, é de olhar para o manual do professor ou para a assessoria pedagógica, né? O que os autores estão dizendo para os professores, né? Então, uma coisa é a gente olhar para o livro do estudante, normalmente a gente faz isso e tem que fazer mesmo, mas também nós estamos olhando para o que os autores estão dizendo para os professores. Será que esse discurso deles é realmente coerente, né? Será que está ajudando na formação desses professores? Então, eu acho que nós que estamos estudando isso, temos esse campo fértil para fazer também. Então, se já está sendo feito, ótimo, né? Mas se não, eu acho que é um caminho que a gente pode trilhar também. Obrigado. Muito interessante essa perspectiva, né? De analisar, né? De problematizar também esse material. Legal. Bom. Acho que é só, né? E aí, gente? Tem mais? Muito obrigada, Otélio. Professora Ana Carolina, tem algum comentário? Eu achei interessante também a proposta da Marcele de expandir esse olhar, né, na hora de acessar os materiais, que a gente está olhando para os materiais, mas assim, eles enquanto recurso, como que eles vão norteando e mediando aí esse contato com o conhecimento científico, com o trabalho científico, e aí colocar a questão do livro paradidático, né? É um livro de literatura, que eu não sou muito familiarizada com ele. Sim, esse livro é um livro de literatura. É interessante porque a gente não pensa, a gente pensa num livro didático num primeiro momento, né? Mas a gente pode explorar, ou a gente, né, na área da química, por exemplo, que é a minha, a gente pensa num experimento, em alguma coisa, mas existem inúmeros livros
que trazem história da tabela periódica, que trazem sobre outros elementos importantes da tabela periódica, esses botões de Napoleão que trazem estruturas que a gente pode colocar a química orgânica, e também traz o histórico dessas estruturas. Então, são estruturas também que foram importantes para a história, né? Nós temos amoxicilina, nós temos THC, nós temos os pimentas, né? Especiarias. Então, assim, trazem coisas que a gente pode explorar também no contexto histórico, né? Trazer essa questão do contexto histórico. Então, pensar, né, nesse sentido, só que o importante é o quê? A gente não trazer somente o livro, né, como leitura, né, tem que incluir, igual eu falei, né, a gente tem que aliar a uma sequência, né, que uma sequência didática, no caso que eu fiz investigativa, trouxe um problema, então esse problema com o livro potencializou o engajamento dos estudantes. Então, assim, é importante pensar nesse sentido também, não trazer somente o livro como um recurso, mas ele aliado ao, né, dependendo do objetivo da sua aula, aliar uma sequência que você consiga usar, né, como material, que os alunos possam testar hipóteses. Então, é nesse sentido o livro paradidático. Bem legal, obrigada. Bom, gente, acho que podemos encerrar aqui. Alguém tem mais algum comentário? Agora, às 17 horas, a gente vai ter a segunda mesa redonda sobre práticas epistêmicas no ensino de ciências. Então, vai ser com a professora Maíra Battistoni, Danusa Monfort, a Daniela Scarpa e a Djane Torino. Esperamos ver todos lá. Eu agradeço, então, em nome da equipe de organização, a participação de todos, a apresentação, parabenizo pelos trabalhos. Foi muito bom estar com vocês aqui, discutindo essa temática, e a gente se encontra nos outros encontros. Obrigado a todos.